Fala, galera do Futizé, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal no YouTube. O tema do vídeo de hoje são os confrontos das oitavas de final da Libertadores 2024, tudo certo, tudo definido. A fase de grupos se encerrou no último sábado com a partida entre Grêmio e Estudiantes, empate por 1-1 no Couto Pereira, e a gente estava esperando justamente essa última partida da fase de grupos que restava para vir aqui e gravar o vídeo analisando todos os confrontos, né, sem aquela indefinição, o Grêmio pode pegar esse aqui, pode pegar aquele ali, da Strong, não sei o que, não, agora tá tudo certinho, a gente vai passar os confrontos aqui na tela já, mas antes eu quero que você deixe aquele like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative as notificações para não perder nenhuma novidade aqui do Futizé e compartilhe o vídeo aí com todo mundo, manda naquele grupo do WhatsApp, manda para todo mundo aí o vídeo para a gente alcançar um número maior de pessoas, né? Aumentar a nossa contagem de inscritos aqui também. Sem tempo a perder, vamos colocar os confrontos aqui das oitavas de final da Libertadores na tela para vocês visualizarem um pouquinho melhor. Eu vou ficar aqui no cantinho para vocês e vocês vão ver os confrontos aí na tela, né? Começando por esse lado esquerdo aqui do chaveamento, teremos São Lourenço e Atlético Mineiro. O Galo vai decidir em casa, na sua Arena MRV. E o confronto brasileiro entre Grêmio e Fluminense. O Fluminense tem a vantagem, vai decidir em casa, né? Vai decidir no Maracanã a equipe do Fluminense. E podemos ter um cruzamento aí nas quartas de final, né? De o Fluminense ou o Grêmio contra o Galo, né? Poderemos ter outro cruzamento brasileiro mais adiante. Aí, nessa parte inferior aqui da chave, Talleres da Argentina e River Plate, um confronto argentino, e Colo-Colo do Chile e Júnior Barranquilla da Colômbia. Lembrando que o River Plate vai decidir em casa, o River Plate que foi a melhor campanha da fase de grupos, né? Então vai decidir tudo em casa. E até a final talvez possa ser em casa, já que a final será em Buenos Aires. Não está definido o estádio ainda, mas o Monumental de Nunes, a casa do River Plate, é o grande favorito a receber a decisão da Libertadores em 2024. E a equipe do Júnior Barranquilla vai decidir em casa diante do Colo-Colo. Agora vamos para esse lado direito aqui, que para muitos é o lado mais forte aí desse chaveamento. Teremos Nacional do Uruguai e São Paulo, duas equipes aí tricampeãs da Libertadores. O Nacional do Uruguai voltando depois de algum tempo aí, algum tempo não, ano passado o Nacional do Uruguai disputou o mata-mata da Libertadores, mas não é mais aquele Nacional do Uruguai de muito tempo atrás, né? Enfrentando São Paulo que decide em casa, decide no Morumbis, né? Teremos também Botafogo e Palmeiras, para muitos o maior confronto dessa fase de grupos, dessa fase de oitavas de final, me desculpem. O Palmeiras que vai decidir em casa no Allianz Parque, né, diante do seu torcedor. Toda essa polêmica aí envolvendo Leila Pereira, John Textor do Brasileirão do ano passado, enfim, os deuses do futebol colocaram Botafogo e Palmeiras no caminho, né? E pode ter aí um confronto brasileiro novamente nas quartas de final, igual a situação ali do Grêmio, Fluminense e Galo, pode rolar aqui com São Paulo, Botafogo e Palmeiras. Aí na parte inferior aqui da chave, Peñarol e The Strongest. The Strongest decidiu em casa, foi o líder do grupo C, do grupo do Grêmio. E Flamengo e Bolívar, duas equipes que se enfrentaram na fase de grupos da Libertadores, e o Bolívar vai decidir em casa, vai decidir na altitude, né? Vai decidir jogando no seu estádio lá em La Paz. Vamos falar um pouquinho de cada jogo aqui, começando lá do começo, né? São Lourenço e Atlético Mineiro. Para mim, o Galo é amplamente favorito contra a equipe do São Lourenço. O Galo é favorito, tá jogando um futebol muito envolvente aí com o técnico Gabriel Milito, teve aí uma oscilação, mas que é normal, mas ficou muitos jogos aí invicto, e o São Lourenço não é aquele São Lourenço, né, que conquistou a Libertadores em 2014, é um time muito limitado. Eu pude transmitir uma partida do São Lourenço aqui no canal, o jogo São Lourenço e Palmeiras na primeira rodada, o Palmeiras jogando com um time reserva, merecia ter vencido aquela partida até, né? E o São Lourenço avançou na segunda colocação no grupo do Palmeiras. Foi até uma surpresa para mim, tendo em vista que tínhamos o Independiente Del Valle do Equador no grupo. Muita gente, inclusive eu, apostava na classificação do Palmeiras com o Independiente Del Valle, mas o Del Valle acabou rateando aí e vai jogar a Copa Sul-Americana. O Del Valle que faz boas campanhas aí nos últimos anos, né? Então eu aposto no Galo nesse confronto aqui contra o São Lourenço. Acho que o Galo tem tudo para conseguir a classificação.
lá, obviamente, a gente sabe como são os times argentinos, não tem aquela técnica, né? Mas tem as torcidas apaixonadas, são times que propõem um jogo muito físico, né? Então tem que ficar atento no jogo de ida, mas acredito que o Galo tem condições, amplas condições, de vencer lá e vencer aqui no Brasil também. Mas os confrontos são só em agosto, né? São só em agosto. A gente tá aí há 2 meses ainda nos confrontos das oitavas de final, então até lá muita coisa pode mudar. Teremos também, dando continuidade aqui, o confronto entre Grêmio e Fluminense. Olha, um duelo muito equilibrado, minha gente. Um duelo muito equilibrado. A gente sabe toda a situação dramática que vive aí o Rio Grande do Sul, tudo que aconteceu. O Grêmio ficou muito tempo sem jogar, ainda não tá no seu auge da forma física ainda, não tá podendo jogar diante do seu povo, diante do povo gaúcho, jogando na sua arena, né? O Grêmio não tá podendo jogar e nem tem a previsão de quando vai poder voltar a jogar na sua arena, tá aí jogando em Curitiba, vai jogar em outros lugares aí também, vai jogar no Espírito Santo, enfim, tá aí, né, indo em vários estádios a equipe do Grêmio. A gente também não sabe onde vai ser esse jogo aí contra o Fluminense também, né, tendo em vista que é só em agosto ainda, e a gente torce que até lá a situação do Rio Grande do Sul já esteja melhor, e se Deus quiser vai estar, quem sabe o Grêmio possa fazer o seu jogo na arena, mas é difícil. E tem o Fluminense aí que tá muito inconstante na temporada, né? Tá muito instável o time do Fluminense, venceu apenas uma partida no Campeonato Brasileiro até agora, fez aí o seu dever na fase de grupos, passou em primeiro num grupo que era de um nível fraquíssimo, né? Colo-Colo, Alianza Lima e Cerro Porteño, mas o Fluminense fez o seu papel, é o atual campeão da Libertadores, mas não vem desempenhando um grande futebol nessa temporada. Tem a chegada do Thiago Silva, que óbvio agrega e agrega demais para esse time do Fluminense, mas o torcedor espera mais, né? Espera mais, até porque o Fluminense é o atual campeão da Libertadores, então um confronto muito parelho, um confronto muito difícil, um confronto muito complicado aí, bem pau a pau. Eu coloco aí uns 50-50, mesmo com toda essa situação do Grêmio, enfim, que está se recuperando ainda. Claro, até agosto vai estar melhor essa condição física, acredito, né? Vai ter já um maior número de jogos, enfim, que pode ser até ruim, né? Porque vai ter que jogar mais partidas do que os outros, tem muitos jogos atrasados aí na equipe do Grêmio, mas eu coloco um duelo bem equilibrado, principalmente, né, pelo momento que o Fluminense vem vivendo, que não é um bom momento. Claro, o jogo é só em agosto, mas a gente tenta fazer as previsões aqui agora. Já deixou o like no vídeo? Não esquece, hein? Deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui a sua opinião, compartilha também o vídeo e ativa as notificações. Vamos para outro confronto. Tajeres e River Plate, duelo argentino. O River Plate que foi a melhor campanha da fase de grupos, né? River Plate que na fase de grupos marcou aí 16 pontos, 5 vitórias e 1 empate, num grupo que tinha Nacional do Uruguai, Libertad e Deportivo Táchira. O River passou o carro, como era de se esperar, e agora vai enfrentar o Tajeres, que ficou na segunda colocação do grupo B, o grupo do São Paulo. Empatou em pontos com o São Paulo, 13-13, mas nos critérios de desempate, o São Paulo passou na primeira colocação, né? E a equipe do Tajeres chegou a vencer o São Paulo, jogo lá na Argentina, cara. O São Paulo ainda comandado pelo Carpini, era outro estilo, né? Depois chegou o Zubeldia e o São Paulo aí engrenou, vem numa boa sequência. Então vai ser um jogo bem disputado, duas equipes da Argentina, mas eu aposto no River Plate, aposto no River Plate. O River Plate é um dos favoritos aí ao título da Libertadores, tendo em vista que vai decidir tudo em casa, tendo em vista que vai, né, talvez até a final seja no Monumental de Nunes, mas se não for no Monumental de Nunes, vai ser em Buenos Aires, então o River vai ter o maior número de torcedores no estádio, sem dúvida alguma. Então o River Plate é um seríssimo candidato ao título da Libertadores. É um seríssimo candidato ao título da Libertadores. E agora, com esse chaveamento definido aqui, né, muita gente, e eu também arrisco a dizer, já vou colocando o River Plate aí com um pezinho na semifinal da Libertadores. Posso queimar minha língua, posso depois pagar aqui pelo que eu tô falando, mas com esse chaveamento aqui contra o Tajeres fez uma fase de grupos interessante, brigou até pela melhor campanha, mas o River Plate é mais time que o Tajeres, e já emendando aqui com outro confronto, que é Colo-Colo e Júnior Barranquilla, que para mim é o duelo mais fraco dessas oitavas de final, o River Plate é um grandíssimo candidato a pelo menos chegar na semifinal da Libertadores. Acho que até obrigação do River Plate, com esse chaveamento e com o time que o River tem, chegar na semifinal da Libertadores da América. Colo-Colo e Júnior Barranquilla,
um jogo aí de um nível técnico abaixo, né? Todo mundo queria pegar o Colo-Colo, que o Colo-Colo passou, gente. O Colo-Colo passou no critério de desempate pelos gols marcados fora de casa. Empatou em tudo quanto é critério com o Cerro Porteño. No número de vitórias, no número de empates, no número de derrotas, no número de gols marcados, de gols sofridos, no saldo de gols. Empatou em tudo. Só não empatou no quesito de gols marcados fora de casa. O Colo-Colo marcou 3 gols fora de casa e o Cerro Porteño marcou 2 gols fora de casa e por isso a equipe do Colo-Colo se classificou na segunda colocação do grupo A, o grupo que o Fluminense dominou e se classificou com 14 pontos. Já o Júnior Barranquilla com 10 pontos se classificou na primeira colocação do grupo D, o grupo que tinha o Botafogo, empatou na pontuação com o Botafogo inclusive, mas não é um time assim brilhante tecnicamente, não é um time que tem um grande futebol, assim, tem alguns jogadores conhecidos, como o Carlos Bacca, por exemplo, jogador que passou pelo futebol europeu, o Cantillo, que passou pelo Corinthians, né, mas pude acompanhar de perto o Júnior Barranquilla na fase de grupos, e venceu o Botafogo aqui no Rio de Janeiro, depois era o Botafogo ainda comandado pelo Fábio Matias, treinador interino, né, não tinha chegado ainda o Arthur Jorge, quer dizer, já tinha chegado o Arthur Jorge, mas ainda não estava podendo treinar, né? E depois, no segundo turno, na última rodada, o Botafogo jogou melhor até que o Júnior Barranquilla, mas não conseguiu sair com a vitória no jogo lá na Colômbia. Mas eu vou colocar aqui o Júnior Barranquilla como o classificado diante do Colo-Colo, que é uma equipe fraca, Colo-Colo, que tem o Arturo Vidal, né? O Arturo Vidal joga na equipe do Colo-Colo, mas é um time, assim, desses que estão nas oitavas, é o mais fraco. E eu falo novamente, você já deixou o like no vídeo? Se não deixou ainda, deixa agora, se inscreve no canal, comenta a sua opinião, tá concordando comigo? Tá discordando de mim? Não tem problema, manda para cá a sua opinião sempre com muito respeito e vamos juntos trocar aquela ideia aqui nos comentários e compartilha o vídeo também. Vamos pro outro lado do chaveamento, começando com o duelo entre Nacional do Uruguai e São Paulo. Nacional do Uruguai, que foi o segundo colocado do grupo do River Plate, o Nacional conseguiu a classificação aí para as oitavas de final e vai enfrentar o São Paulo, que ficou na primeira colocação do grupo B, empatado em pontos com o Tajeres. Eu coloco o São Paulo como o grande favorito aqui nesse confronto, pelo que está desempenhando desde a chegada do Luiz Ubeldia e alegria, né? O treinador está indo muito bem, está fazendo um grande trabalho no São Paulo, está invicto no momento que eu gravo esse vídeo no comando do São Paulo ainda, né? Então, o time do São Paulo é o grande favorito. O Nacional do Uruguai é um time que vai mais no peso da camisa, vai mais no embalo da sua torcida, mas não é aquele primor técnico, já não é aquele Nacional que há muito tempo atrás dava medo jogar contra eles lá, enfim, claro, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo físico, porque Libertadores não tem jogo fácil, mas o São Paulo tem amplas condições, totais condições de conseguir a classificação e de vencer os dois jogos, no Uruguai e no Morumbis, na minha opinião, e eu aposto totalmente aqui na equipe do São Paulo, que depois da chegada do Zubeldia teve uma revolução aí na sua maneira de jogar futebol e tá jogando muito bem. O torcedor tá muito confiante, tá muito feliz aí com o futebol e tá acreditando muito que o São Paulo possa conquistar novamente a Libertadores. São Paulo que é tricampeão da Libertadores. E agora, um grande duelo aí dessas oitavas de final. Botafogo e Palmeiras, um grande jogo que também tem um enredo de tudo que acontece fora de campo, o embate político entre Leila Pereira e John Textor, manipulação do Campeonato Brasileiro do ano passado, enfim, a arbitragem, o John Textor está questionando, a Leila Pereira está rebatendo, enfim, tudo aquilo, todo aquele enredo do Botafogo ter perdido aquele campeonato que estava nas mãos do Botafogo e o Palmeiras conseguiu conquistar o título, principalmente depois daquele 4-3 histórico diante do Botafogo, e agora as duas equipes chegam num novo momento. Claro, é muito diferente do que era no ano passado. O Botafogo está com um elenco melhor, um elenco mais qualificado do que o do ano passado, tá com um time melhor, tem um bom treinador, o Arthur Jorge tá fazendo um grande trabalho nesse começo aí no Botafogo, com a sua nova ideia de jogo, com 4 atacantes, enfim, um time muito rápido, um time muito ágil, muito veloz, muito ofensivo, deu uma arrumada na defesa também, né, vai ter reforços chegando aí no meio do ano, vai ter chegando o Alan, volante, jogador que passou pelo Napoli, passou pela Seleção Brasileira, o atacante Igor Jesus também tá chegando no Botafogo, destaque lá nos Emirados Árabes, e o Palmeiras também vai contar com o retorno do Dudu, que é um grande jogador, né? Um grande jogador, tá aí lesionado há quase um ano fora dos gramados, o Dudu, e principalmente a chegada do Felipe Anderson, um cara que tá jogando em altíssimo nível no campeonato italiano, jogando muito bem na Lazio, né? Jogador de Champions League, um jogador com passagem pela seleção brasileira, um jogador muito interessante, um meia que o Palmeiras tá precisando,
E, claro, toda a capacidade técnica do Abel Ferreira, todo o estilo, ele sabe como jogar a Libertadores, é bicampeão da Libertadores com o Palmeiras, esse time se transforma na Libertadores, né? Não vive um bom momento aí na temporada, mas a gente sabe que uma hora o Palmeiras vai encaixar, o Abel vai encontrar maneira e o time vai começar a jogar bem. Então, para mim, esse é o grande duelo das oitavas de final da Libertadores. Né? Me perdoe os torcedores dos outros clubes brasileiros aí, mas Botafogo e Palmeiras é o grande duelo, um duelo muito equilibrado, e eu vou ficar em cima do muro, assim como eu fiquei, né, no duelo entre Grêmio e Fluminense. Hoje, o time do Botafogo joga melhor que o do Palmeiras. Hoje 10 de junho de 2024, quando eu estou gravando esse vídeo. Mas lá em 13, 14 de agosto, a gente não sabe quem vai estar jogando melhor quando começa as oitavas de final da Libertadores. Então será um grande confronto, um grande duelo, e a gente está muito ansioso já para essa partida que promete muito. Promete dentro e também fora de campo, nesse embate político aí entre Leila Pereira e John Textor. Agora, passando para o outro confronto, Peñarol e The Strongest. O Peñarol que há muito tempo, esse sim, há muito tempo não chegava numas oitavas de final da Libertadores, no mata-mata da Libertadores. Eu não sei se é desde 2011, quando o Peñarol chegou na final contra o Santos. Se eu não me engano, depois de 2011, o Peñarol não chegou mais no mata-mata da Libertadores. E vai enfrentar o The Strongest, equipe boliviana, que tem altitude como a sua carta na manga, né? A gente sabe que essas equipes bolivianas jogam muito na altitude, e aqui na baixitude sofrem muito, né? Mas é uma equipe que chega também no mata-mata da Libertadores, a equipe do The Strongest, e é um duelo bem equilibrado. A equipe do Peñarol, que venceu o Galo na fase de grupos da Libertadores, é treinada pelo Diego Aguirre, treinador que já passou pelo futebol brasileiro, e vai enfrentar o The Strongest, que passou na primeira colocação do grupo C, o grupo que era do Grêmio. Assim, eu vou apostar no The Strongest, tá? Mais pelo fator da altitude. O Peñarol também a mesma coisa do Nacional, é o peso da camisa, a tradição, a torcida apaixonada. É um jogo muito físico, é um jogo difícil lá, mas a altitude a gente sabe que é desumana, né? A gente sabe que a altitude é desumana. Então, o The Strongest conseguindo aqui um resultado bom no Uruguai, um empate, talvez uma vitória, ou uma derrota por um gol de diferença, na altitude o The Strongest tem tudo para fazer o resultado. Não é um primor técnico também a equipe do The Strongest, muito pelo contrário, até porque perdeu recentemente para o Grêmio de 4-0. O Grêmio estava um mês sem jogar e meteu 4-0 no The Strongest no Couto Pereira. Mas a gente sabe como funciona na altitude, né? E eu aposto na equipe do The Strongest. E falando em altitude, vamos para o último confronto entre Flamengo e Bolívar. Flamengo que vai decidir na altitude, vai jogar na altitude contra a equipe do Bolívar no jogo da volta. O Bolívar que passou na primeira colocação no grupo do Flamengo. O Bolívar que fez aí, deixa eu confirmar aqui a pontuação, fez 13 pontos, o Flamengo ficou em segundo com 10. Venceu o Flamengo jogando na altitude pelo placar de 2-1, mas no Maracanã tomou uma sacolada, tomou 4-0 jogando no Maracanã, e o Flamengo vai ter que fazer isso de novo. Vai ter que fazer um bom resultado no jogo da ida no Maracanã, vencer por 2 ou mais gols de diferença, para ir com um resultado seguro, um resultado teoricamente tranquilo para o jogo de volta lá em La Paz, na Bolívia. Coisa que o Flamengo não fez ano passado contra o Olímpia. O torcedor do Flamengo lembra muito bem. O Olímpia é um time fraco, tecnicamente, enfim, o Flamengo conseguiu a proeza de ser eliminado. Tudo bem que era o Flamengo do Sampaoli, que era uma bagunça, tava toda aquela crise interna, né? Mas o Flamengo venceu por 1-0 no Maracanã e depois perdeu para o Olímpia por 3-1 lá no Paraguai e foi eliminado da Libertadores nas oitavas de final de maneira precoce. O Flamengo que era o atual campeão, né? E claro, o Olímpia não tinha altitude, mas dessa vez tem a altitude, né? Então é um jogo perigoso, o Flamengo precisa ficar atento. O Bolívar vai vir pro Maracanã para jogar por uma bola, vai se segurar, vai fazer cera, vai tentar levar o empate para depois decidir em casa, jogando no morro, como a gente fala, né? Jogando na altitude, enfim. O Bolívar vai ir com tudo para cima, mas no Maracanã eles vão vir para catimbar, para tentar levar um empate, para tirar do sério, para segurar o jogo. Mas bola por bola, time por time, o Flamengo é muito melhor do que o Bolívar. Tudo bem, o Bolívar tem aí uns investimentos do Grupo City, mas o Flamengo é muito mais time. Para mim, é um dos melhores times da América do Sul, se não for o melhor, assim, em termos de plantel, em termos de elenco. E tem o Tite, que é um treinador que já conquistou a Libertadores com o Corinthians, é um treinador experiente, enfim, sabe jogar essa competição. Então, eu aposto no Flamengo, mas tem que ficar esperto, tem que ficar atento, tem que ficar em alerta,
porque o jogo de ida vai demandar muito do que vai ser a volta lá na altitude. A gente sabe, na altitude é muito difícil de jogar. Mas é isso, galera. 20 minutos aqui de vídeo. Vamos tirar a imagem aqui da tela. E é isso, galera. As oitavas de final da Libertadores. Essas são as minhas previsões, as minhas análises. Deixem as suas previsões aqui nos comentários. Comente aqui a sua opinião. Se o seu time se deu bem no sorteio, se deu mal no sorteio. Comenta aí a sua opinião. Se inscreve no canal. Deixa o like se ainda não deixou. Compartilha o vídeo aí naquele grupo de WhatsApp para dar aquela fortalecida. E ativa as notificações para não perder nenhuma novidade aqui do Futizé. Semana que a Eurocopa vai começar, a Copa América começa na semana que vem, nós vamos estar fazendo uma super cobertura aqui no nosso canal no YouTube. E em agosto, claro, a Libertadores volta a partir do dia 13 de agosto. E aí a gente também vai estar transmitindo as melhores partidas aí das oitavas de final. Tá certo, galera? Um beijo para vocês, uma ótima semana, fiquem com Deus, um grande abraço e tamo junto. Você sabe, Libertadores é no Futizé, o canal de todas as torcidas, que chegue logo agosto para essas oitavas de final. Tamo junto, galera, forte abraço.